Você diz que a realidade é uma coisa única. Ser único, a unidade, é um atributo da pessoa. A realidade, então, seria uma pessoa tendo o universo como corpo? Qualquer coisa que você disser será tanto verdadeira quanto falsa. As palavras não vão além da mente. Só estou tentando entender. Você está falando da pessoa, do ser e do supremo. À luz da pura e absoluta consciência focalizada como eu sou no ser, ilumina a mente como consciência e como vida anima o corpo. Tudo isso está muito bem, até onde as palavras alcançam. Mas quando se trata de distinguir dentro de mim mesmo entre a pessoa e o ser, e entre o ser e o supremo, eu fico confuso. A pessoa nunca é o sujeito. Você pode ver a pessoa, mas você não é a pessoa. Você é sempre o Supremo, que aparece num determinado ponto do tempo e do espaço, como uma testemunha, uma ponte entre a consciência absoluta do Supremo e a consciência multifacetada da pessoa. Quando olho para mim mesmo, vejo diversas pessoas lutando umas com as outras pelo uso do corpo. Elas correspondem às várias tendências da mente. E eu conseguiria estabelecer a paz entre elas? Como isso seria possível? Elas são tão contraditórias. Veja-as como elas são, meros hábitos de pensamento e sentimento, feixes de lembranças e impulsos. E, no entanto, todas elas dizem eu sou. Isso acontece porque você se identifica com elas. Assim que você se der conta de que qualquer coisa que apareça à sua frente não pode ser você e não pode dizer eu sou, você estará livre de todas as suas pessoas e de suas necessidades. O sentido de eu sou pertence a você. Você não pode se separar dele, mas você pode atribuí-lo a qualquer coisa, como quando diz eu sou jovem, eu sou rico e assim por diante. Mas essas identificações são patentemente falsas e são a causa do aprisionamento. Agora consigo entender que não sou a pessoa, mas sim aquilo que, quando refletido na pessoa, lhe dá o sentido de ser. Mas e o Supremo? De que maneira posso me ver como Supremo? A fonte da consciência não pode ser objeto da consciência. Conhecer a fonte é ser a fonte. Quando você se dá conta de que você não é a pessoa, mas a pura e calma testemunha, e que essa consciência destemida é o seu próprio ser, você é o ser. Ele é a fonte, a possibilidade inexaurível. Há muitas fontes ou uma única para todos? Depende de como você vê a questão, de que extremidade. Os objetos do mundo são muitos, mas o olho que os vê é único. O mais elevado aparece como um para o mais baixo, e o mais baixo aparece como muitos para o mais elevado. Todos os nomes e formas são de um único Deus? Aqui também depende de como você encara a questão. No nível verbal, tudo é relativo. Os absolutos devem ser experienciados e não discutidos. Como o absoluto é experienciado? Ele não é um objeto que possa ser reconhecido e guardado na memória. Ao contrário, ele está no presente e no sentimento. Ele tem mais a ver com o como do que com o que. Ele se encontra na qualidade, no valor. Sendo a fonte de tudo, ele está em tudo. Se ele é a fonte, por que e como ele se manifesta? Ele faz nascer a consciência.
Tudo mais está na consciência. Por que há tantos centros de consciência? O universo objetivo está em constante movimento, projetando e dissolvendo inúmeras formas. Sempre que uma forma é permeada de vida, a consciência aparece pelo reflexo da consciência pura na matéria. E como o Supremo é afetado? O que poderia afetá-lo e como? A fonte não é afetada pelos caprichos do rio, nem o metal é afetado pela forma da joia. A luz é afetada pela imagem projetada na tela? O Supremo torna tudo possível. Isso é tudo. Por que algumas coisas acontecem e outras não? Procurar causas é um passatempo da mente. Não há dualidade de causa e efeito. Cada coisa é a sua própria causa. Então, nenhuma ação proposital é possível? Tudo o que digo é que a consciência contém tudo. Na consciência, tudo é possível. Em seu mundo, você pode ter causas, se você as quiser. Outros podem se contentar com uma única causa, a vontade de Deus. A causa primordial é uma só, o sentido de eu sou. Qual é o vínculo entre o ser e o Supremo? Do ponto de vista do ser, o mundo é o conhecido e o Supremo é o desconhecido. O desconhecido faz nascer o conhecido, mas permanece desconhecido. O conhecido é infinito, mas o desconhecido é uma infinitude de infinitos. Da mesma forma que um raio de luz nunca é visto a não ser quando interceptado por grãos de poeira, o Supremo torna tudo conhecido, permanecendo ele próprio desconhecido. Isso quer dizer que o desconhecido é inacessível? Ah, não! Nada é mais fácil do que atingir o Supremo, pois ele é o seu próprio ser. Basta parar de pensar e de desejar o que quer que seja, com exceção do Supremo. E se eu não desejar nada, nem mesmo o Supremo? Então, ou você está praticamente morto, ou você já é o Supremo. O mundo é cheio de desejos. Todos querem uma coisa ou outra. Quem deseja? A pessoa ou o ser? O ser. Todos os desejos, santos ou profanos, vêm do ser. Todos giram em torno do sentido de eu sou. Posso entender que desejos santos emanem do ser. Eles talvez sejam a expressão do aspecto de bem-aventurança do ser. Mas por que os desejos profanos? Todos os desejos visam a felicidade. Sua forma e qualidade depende da psique. Quando a inércia ou tamas predomina, encontramos as perversões. Com a energia ou rajas surgem as paixões. Com a lucidez ou sátiva, o motivo por detrás do desejo é a boa vontade, a compaixão, o impulso de fazer alguém feliz, mais do que de ser feliz. O Supremo está além de tudo isso. Entretanto, devido à sua infinita permeabilidade, todos os desejos irresistíveis podem ser realizados. Quais desejos são irresistíveis? Desejos que destroem seus sujeitos ou objetos, ou que não amenizam com a satisfação, esses contradizem a si próprios e não podem ser satisfeitos. Só os desejos motivados por amor, boa vontade e compaixão são benéficos, tanto para o sujeito quanto para o objeto, e podem ser plenamente satisfeitos. Todos os desejos são dolorosos, tanto os santos quanto os profanos. Eles não são iguais, e a dor não é a mesma. A paixão é dolorosa, a compaixão nunca.
O universo inteiro trabalha para a satisfação de um desejo nascido da compaixão. O Supremo conhece a si próprio? O impessoal é consciente? A fonte de tudo possui tudo. Tudo que flui dela tem que já estar lá, em forma de semente. E como uma semente é a última de inumeráveis sementes e contém a experiência e a promessa de incontáveis florestas, o desconhecido contém tudo que foi ou que poderia ter sido, e tudo que será ou que poderá ser. Todo o campo do via-ser é aberto e acessível. Passado e futuro coexistem no eterno agora. Você vive no desconhecido supremo? Onde mais eu viveria? O que o faz dizer isso? Desejos jamais surgem em minha mente. Você então é inconsciente? Claro que não. Sou plenamente consciente. Mas como desejos e medos não penetram em minha mente, há perfeito silêncio. Quem conhece o silêncio? O silêncio conhece a si próprio. É o silêncio da mente silenciosa, quando as paixões e os desejos foram silenciados. Você às vezes tem desejos? Os desejos são apenas ondas na mente. Você reconhece uma onda quando vê uma. Um desejo é apenas uma coisa entre muitas. Não me sinto compelido a satisfazê-lo. Nenhuma ação tem que ser tomada com base nele. Estar livre de desejos significa isso. A compulsão para satisfazê-los está ausente. Por que os desejos surgem? Porque você imagina ter nascido e imagina que irá morrer se não cuidar de seu corpo. O desejo de ter uma existência corporal é a causa primordial de todos os problemas. E, no entanto, tantas almas entram em corpos? Certamente que isso não acontece por algum erro de julgamento. Deve haver um propósito. Qual seria? Para conhecer a si próprio, o ser tem que ser confrontado com o seu oposto, o não eu. Os desejos levam à experiência. A experiência leva à discriminação, ao desapego, ao autoconhecimento e à libertação. E o que vem a ser a libertação, afinal? Saber que você está além do nascimento e da morte. Foi esquecendo quem você é e imaginando ser uma criatura mortal que você criou tantos problemas para si próprio, dos quais você tem que despertar como de um sonho ruim. A investigação também faz com que você acorde. Você não tem que esperar pelo sofrimento. Investigar na felicidade é melhor, pois a mente está em harmonia e em paz. Quem exatamente é o experienciador último, o ser ou o desconhecido? O ser, é claro. Então, para que introduzir a ideia do desconhecido supremo? Para explicar o ser, Mas há alguma coisa para além do ser? fora do ser não há coisa alguma. Tudo é um, e tudo está contido no eu sou. Nos estados de vigília e de sonho, existe a pessoa. No sono profundo e no estado de túria, existe o ser. Mas além da intenção alerta de túria, está a grande e silenciosa paz do Supremo. Mas, na verdade, tudo em essência é uma coisa só. E o vínculo se dá na aparência. Na ignorância, quem vê se transforma no que é visto. E, na sabedoria, ele é o próprio ver. Mas por que se preocupar com o Supremo? Conheça os conhecedores e tudo será conhecido. Fomos aconselhados a adorar a realidade personificada num Deus, ou no homem perfeito.
disseram-nos que não tentássemos adorar o absoluto, porque isso é difícil demais para uma consciência centrada num cérebro. A verdade é simples e aberta a todos. Por que vocês complicam? A verdade é amorosa e amável. Ela inclui a todos, aceita a todos, purifica a todos. É a falsidade que é difícil e fonte de problemas. Ela sempre quer, espera, exige. Sendo falsa, ela é vazia, sempre em busca de confirmação e de tranquilização. Ela teme a investigação e a evita. Ela se identifica com qualquer apoio, por mais frágil e momentâneo que seja. Tudo que ela consegue, ela perde. E pede mais. Portanto, não confie no consciente. Nada que você possa ver, sentir ou pensar é o que aparenta ser. Até mesmo pecado e virtude, mérito e demérito não são o que parecem ser. Geralmente, bom e mal são uma questão de convenções e costumes, e são rejeitados ou aceitos, dependendo de como as palavras são empregadas. Não há desejos bons e desejos maus? Desejos elevados e desejos baixos? Todos os desejos são maus, mas uns são piores que os outros. Persiga qualquer desejo e ele acabará sempre por lhe trazer problemas. Até mesmo o desejo de ficar livre de desejos? Mas para que ter um desejo, seja ele qual for? Desejar um estado livre de desejos não vai libertá-lo. Nada pode libertá-lo, porque você já é livre. Veja a si próprio com clareza, sem desejos. Isso é tudo. A pessoa por si mesma não se transforma na testemunha. É como esperar que uma vela apagada comece a arder no curso do tempo. A pessoa pode permanecer na escuridão da ignorância para sempre, a menos que a chama da consciência a toque. Quem acende a vela? O guru.